A mensagem à Igreja de Laodiceia. William Marion Branham, segunda-feira, 9 de junho de 1958, em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Muito obrigado. A audiência aplaude. Obrigado, de todo o coração. É um privilégio estar aqui em Dallas nesta noite. Eu certamente aguardava com grandes expectativas voltar a este estado do Texas outra vez. E algum tempo atrás, quando estive em Waterloo, eu entrei em contato com o irmão Lindsay, que me convidou para esta convenção da Voz da Cura. Depois, em Chattanooga, conheci nosso querido amigo irmão David Duplessis, que também me inspirou a vir e participar desta convenção, para ver se há grupo de pessoas e assim por diante. E foi muito gentil da parte deles me pedirem para ser o orador noturno destas 6 noites. Eu perdi uma delas por não saber, ia ser à tarde. E eu sinto muito por isso, porque cheguei à cidade tarde demais para estar aqui para a pregação da tarde. Mas certamente é um privilégio estar aqui hoje à noite e estar associado a esta convenção da Voz da Cura. E estamos confiando que Deus nos dará tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos. Estava ouvindo o irmão Vineyard agora mesmo, enquanto dirigíamos, que está indo para a Finlândia, eu creio. Isso é maravilhoso. E cremos que nosso Senhor virá em breve. E agora estamos nos reunindo, respigando nos campos a parte que ainda resta, como Ruth no campo, suponho, recolhendo o que pode ser salvo e que Deus ordenou para a vida eterna. Estamos tentando recolher isso. E estou tão feliz em saber que vivemos num dos maiores dias que o homem já viveu, pouco antes da vinda do Rei. Esta é a minha terceira visita a Dallas, eu creio. Uma vez estive com um ministro, eu esqueço, acho que o nome dele é Irmão Goff. E ele tinha uma pequena igreja aqui, eu creio, em Dallas. Correto. E então, eu vim uma vez a um estádio ou algo aqui, ou algum... Eu esqueci qual é o nome do lugar. Um homem fala com o irmão Branham. Fire Park, isso mesmo, Senhor. E então eu acho que essa é a nossa terceira vez. Estamos felizes por estar aqui nesta noite e ministrar até sexta-noite, se o Senhor permitir. Mas isso certamente me faz sentir um tanto fora de lugar, ou um pouco pequeno, como um velho, o que eu chamaria no sul, um pregador sassafrás. Quantos sabem o que é sassafrás? Que coisa! De que parte de Kentucky vocês são? Então aqui estamos para falar diante desses bons ministros e ser o orador da noite. Isso certamente me faz sentir bem. E pensar que muitos desses homens aqui estavam no campo pregando quando eu era um jovem pecador, envolvido em corridas de cavalos, assim, ou em ringue de boxe em algum lugar. E saber que eles desobstruíram o caminho para que eu pudesse correr por uma estrada plana. Então, sou grato por meus irmãos nesta noite. E confio que o pequeno esforço que eu puder fazer será uma bênção para todos, para fazer com que o pecador se dê conta que é um pecador, e fazer com que os santos se regozijem em Cristo, e fazer com que os doentes saibam que há um curador, e para que meus irmãos sejam inspirados para que sigam adiante com maiores expectativas do que nunca. Agora eu
Claro que vocês sabem que eu fui ordenado na Igreja Batista Missionária e depois de deixar a Igreja Batista Missionária, nunca assumi qualquer afiliação com nenhuma igreja, qualquer denominação, porque eu tento ficar na brecha entre todas elas e afirmar que somos irmãos. E creio que isso é correto, que somos irmãos. E assim, por essa razão, não represento nenhuma igreja denominacional, mas represento a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É onde todos vocês são parte deste grande corpo de Cristo. E estamos esperando esse dia que virá, quando Ele raptará sua igreja para ir para casa. E se o Senhor permitir, esta semana eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o poste de amarração da igreja que vai a escritura na parede e unidos sobre Deus. E algumas coisas desse tipo, o Senhor permitindo nesta próxima semana. Pois bem, eu creio que este é o verdadeiro fundamento, a Bíblia. Creio que Deus faz muitas coisas que não estão na Bíblia. Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele é Deus. Mas eu penso que a doutrina deve proceder da Escritura. Este é o livro de Deus para nós. Bem, no Antigo Testamento, eles tinham 2 ou 3 modos de saber se algo era verdade ou não. Ou seja, eles voltavam para o que chamavam de Urim Tumim. E isso foi-me dito que era o peitoral que Arão tinha, que continha as 12 pedras. E então, quando o profeta profetizava ou o sonhador contava seu sonho e aquilo não se cumprisse, um conjunto de luzes piscava nesse Urim Tumim. Então, o profeta estava errado. Veja, Deus sempre teve uma maneira de responder de modo sobrenatural. Vem? Sempre a verdade é conhecida. Então, se aquilo não acendesse, então o profeta estava errado. E agora, depois que aquele sacerdócio foi abolido, e nós temos um novo sacerdócio nessa noite, Jesus Cristo, como o sumo sacerdote. Temos um novo Urim Tumim, e este é a Bíblia. Qualquer que tirar ou acrescentar, sua parte será tirada do livro da vida. Então, vamos tentar fazer o melhor que pudermos, com a ajuda de Deus, para permanecermos exatamente nestas páginas. Eu sempre disse isso. Não quero nada menos do que o que Deus tem na Bíblia. Todavia, eu quero tudo o que Ele tem na Bíblia, todas as promessas que são para nós. Então, antes de abrirmos Sua palavra para nosso texto, vamos inclinar as cabeças, só um momento, para oração. Eterno e bendito Deus, é um grande privilégio nesta noite que temos de estar em Tua divina presença, sob esta grande tenda onde Teus filhos estão reunidos para nenhum outro propósito senão ouvir a palavra e ver o mover do Deus vivo. E pedimos nesta noite que derrames Tuas bênçãos sobre nós de grande maneira. Mude nossas maneiras de pensar, se estiverem erradas, Senhor, e ponha nosso pensamento em Teu Filho, o Senhor Jesus. Que nossos corações sejam cheios com Tua presença e quando sairmos da reunião hoje à noite, possamos dizer como aqueles que vinham de Emaús: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? E agora, Pai, rogamos que o Espírito Santo tome estas poucas palavras que vão ser lidas e derrame o contexto delas em cada coração. Conceda isso, Senhor. Ajude-me, Pai, enquanto estou aqui, para que minha alma possa se regozijar em Tua bendita presença, porque pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, para começar minha parte nesta convenção, no que diz respeito à pregação, eu escolhi um pequeno texto que se encontra no livro de Apocalipse,
para vocês que estão anotando em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Desejo ler esta parte da palavra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Este texto de Apocalipse aqui é a mensagem à igreja de Laodiceia, na qual eu realmente creio, não sendo eu exatamente um dispensacionalista, mas ainda assim creio que estamos no fim da dispensação gentia da qual se falou, e creio que a era da igreja de Laodiceia será a última era da igreja. E penso que é onde estamos nesta noite, e é por essa razão que tomei isso como um texto. E alguns poderiam dizer: bem, irmão Branham, não é este um texto pequeno para um grupo de pessoas deste tamanho e para uma convenção deste calibre? Você leu apenas algumas palavras de um pequeno versículo da Escritura. Mas veja, não é o tamanho da Escritura, não é a extensão da Escritura, é o seu conteúdo que conta.